Jesus é conduzido ao deserto, o texto vai dizer que o inimigo vem com algumas propostas. E diante dessas propostas, o inimigo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Observa que o inimigo está tentando contradizer aquilo que Cristo ouviu no capítulo anterior do livro de Mateus. Pois ele ouviu a voz dizendo: este é, afirmativo, o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. No capítulo 4, a proposta do adversário é: se tu és, então demonstra poder e mata a sua fome. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo, o poder que Deus tinha concedido ao nosso Cristo naquele momento, não era para ele fazer milagres, mas sim também para vencer as tentações e as propostas do adversário. Glória ao Senhor. No livro de Hebreus, irmãos, no capítulo 9, no verso de número 22, vai dizer para nós que a remissão, ou seja, o perdão dos pecados, ele pode ser feito apenas com o derramamento de sangue. Então olha o que diz: e se quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É bem verdade que quando Adão e Eva pecam, voltando ao livro do Gênesis, o texto vai dizer que ao ouvir a voz de Deus soar no jardim, eles tiveram medo e começaram a pegar folhas de figueira ou de palmeira, como quer entenda, para se cobrir. O texto vai dizer que Deus pega um animal e veste eles com as vestes daquele animal. Naquele momento Deus está matando o animal, derramando um sangue inocente para cobrir aquele pecado que ambos tinham cometido. E pecar é uma coisa simples, errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, nós pecamos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. É bem interessante, irmãos, que lá no livro dos Salmos, no número 49, o verso 7 e o verso de número 8, vai dizer algo para nós extremamente interessante. Salmos de número 49, verso 7 e verso 8. Salmos 49, verso 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Então olha só que interessante, se nós entendermos que nós temos uma dívida impagável, e essa dívida adquirida por Adão, lá no Jardim do Éden, e alguns textos bíblicos vai dizer que éramos inimigos de Deus, ou seja, através do pecado que entrou na humanidade e com ele a morte, isso de certa forma nos separava de Deus. Não tínhamos recurso algum para pagar essa dívida, e essa dívida não era uma dívida a ser paga com o adversário da nossa alma, não, essa dívida era uma dívida a ser paga a Deus, porque é Deus quem odeia o pecado, é Deus quem não suporta o pecado. De maneira alguma poderíamos pagar, quitar essa dívida, ainda que investíssemos com a melhor moeda que temos hoje na nossa época. Essa dívida, de certa forma, para nós é impagável, e de certa forma não poderíamos quitar esse valor. É por isso que lá, irmãos, em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ao morrer na cruz por nós, Ele derramou o teu sangue, verteu o teu sangue, pagando a nossa dívida por completo. E Pedro diz, colocando as duas melhores moedas daquela época, lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, verso 18 e 19, que não fora com coisas corruptíveis que fomos comprados, ouro ou prata, que fomos resgatados, mas sim com sangue carmesim vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Enquanto o nosso valor excede até mesmo a melhor moeda,
pois Deus, sendo o dono do ouro e da prata, achou por bem nos resgatar, nos comprar, não com ouro ou com prata, mas com sangue vertido de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Logo temos um valor com o Senhor. E é bem verdade que o texto vai dizer lá em Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 13 e verso de número 14, que a nossa dívida ou a cédula que era contrária a nós, o nosso Cristo pregou na cruz do Calvário. Então, de certa forma, no momento da cruz do Calvário, o Senhor estava pagando uma dívida que não era minha e que também não era sua, uma dívida que não teríamos condições de pagar, nem se andássemos em santidade completa, ou se tivéssemos a melhor moeda da época, não poderíamos pagar essa dívida. Por isso que Cristo desceu na terra, viveu como deveríamos viver, teve a morte que deveríamos ter, para hoje termos comunhão com Deus. E no domingo como esse temos o livre-arbítrio, porque fomos comprados por um bom preço derramado na cruz do Calvário, preço de sangue. Naquele momento em que Cristo está na cruz do Calvário e Ele diz: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, Ele está pagando a nossa dívida. É por isso que todas as vezes o inimigo era contrário ao trajeto de Cristo à cruz do Calvário. Tentou matá-lo assim que nasceu, não conseguiu. No momento em que ele está no jardim, que ele começa a se agoniar, naquele momento, cientificamente, ele tem uma hematidrose, onde ele começa a suar sangue, onde ele começa a pingar sangue, de 2 a 1, ou ele morria de morte cerebral, ou ele tinha um ataque cardíaco e não conseguiria passar por aquele momento em que ele estava passando. Quando ele pede ao Pai para que afastasse dele aquele cálice, é porque naquele momento do jardim do Getsemane, a minha dívida estava sendo depositada na conta dele, a sua dívida estava sendo depositada na conta dele, e ao ver que Deus estava se afastando dele, pois é bem verdade que a única coisa que pode afastar Deus de nós é o pecado. Paulo, na carta aos Romanos, diz que nem a morte nos afasta de Deus, mas o pecado sim nos afasta e nos deixa longe de Deus. É por isso que o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Cristo pede para o Pai afastar dele aquele cálice. Passou por aquele momento de angústia, venceu aquele momento de angústia. Na cruz não houve morte, na cruz ele se entregou por amor, verteu a tua vida, derramou o teu sangue, melhor dizendo, naquela cruz do Calvário, por amor a nós. Eu tenho uma frase que eu digo: na cruz não houve morte, na cruz ele não morreu, na cruz ele se entregou e cumpriu o teu propósito. É por isso que você pode estar aqui nessa noite, levantando a tua mão, glorificando ao Senhor, tendo a liberdade de servi-lo, porque o bom preço que não poderíamos pagar, Ele pagou na cruz do Calvário. A dívida que não poderíamos quitar, Ele quitou na cruz do Calvário. Glória ao Senhor. É por isso que eu disse que precisaríamos nos colocar na posição de pessoas endividadas, onde nem com empréstimos do banco pagaríamos a nossa dívida. Porém, Ele pagou derramando o teu sangue na cruz do Calvário. Colossenses, Paulo afirma que a cédula que era contrária à nossa, Ele cravou na cruz do Calvário. Foi lá naquela cruz do Calvário, no momento de angústia, das 9 da manhã às 3 da tarde, onde Ele gritou: Tetelestai, está pago, está consumado, e agora eu entrego o meu espírito a quem é de direito, ao Pai. Você pode levantar